Rebobi. Obrigado, Ana Paula. É, esse termo, quando nos abrimos para o que é, há uma clareza simples, iluminando tanto o sujeito quanto o objeto. E a pergunta é, o que é essa clareza, essa claridade, né? Uma clareza que ilumina, uma claridade que ilumina. Hum. E aí a gente volta uma vez após a outra para a verdade de que não existe nada que tenha existência intrínseca. Você está sempre diante das muitas apresentações da vacuidade. Em outros termos, tudo o que vemos, sem exceção, tudo o que ouvimos, sem exceção, aquele que vê, sem exceção, aquele que ouve, sem exceção, tudo o que sentimos, aquela que sente, sem exceção, não possuem existência intrínseca. Você está sempre diante dessa verdade, né? E essa verdade, ela não é impedida pelo fato de que, apesar de tudo ser a vacuidade, tudo não ter existência por si mesmo, em lugar algum, as muitas aparências surgem. Então, enquanto você afia a percepção ou a constatação, talvez constatação seja melhor, de que não há em qualquer lugar algo que seja verdadeiramente inerente, nem dentro de você, nem fora de você. Enquanto você afia isso, isso é o que a gente chama de prática. Você está afiando isso. Você está refinando isso. Não há tal coisa em lugar algum. Por isso que essa prática ela é feita nesse sentido tradicional, né? Quando você, a princípio, porque isso não é uma regra, para e apenas está. Então, quando você apenas está, tudo que vem, vem, tudo que vai, vai. Toda a percepção, toda a sensação, toda a conceitualização vem, e toda percepção, e toda conceitualização, e toda sensação é apenas a manifestação viva ou criativa da vacuidade. Isso é essa claridade que ilumina. É o fato de que não há lugar algum para que possa ser fixado, que possa ser definitivo. Não há tal coisa. O guru, ou a pessoa responsável por isso, pelo ensinamento, ela é agarrada de forma desesperada, muitas vezes, por nós, como não pela personalidade dela, não pelo jeito dele, dela, mas pelo fato de que ele e ela aponta para essa verdade que tudo ilumina. É uma verdade antibiológica, porque a nossa biologia é a do macaquinho punch. Eu preciso me agarrar a alguma coisa, nem que seja a uma pelúcia, né? A mente precisa agarrar. A nossa biologia não foi feita para soltar.
Somos seres que dependem de vínculos, dependem de conceitos para sobreviver, né? Mas o que o budismo vai dizer é, ok, isso é contingente, isso está dado, mas a verdade da existência não está no quanto você agarra. E aí a gente pode botar nem no quanto você deixa de agarrar. A questão não é essa. A questão é que a verdade é o fato de que nada, em lugar algum, possui uma existência sólida, concreta e definitiva. Logo, você está sempre diante de uma realidade que se abre. Ela é um desvelamento. Ela está sempre se abrindo. E quanto mais presente ou quanto mais atenta a essa verdade você está, mais vale a pena estar no presente e não naquele ou naquela que agarra o presente. E há formas de agarrar muito sutil. Eu já sei que eu sou isso, eu já sei que isso é assim, eu já sei como isso vai ser. Na relação a dois, uma das piores coisas que pode ter é eu já sei como você é, né? Isso tudo são pistolas anti-verdade, né? A gente não sabe, né? O aqui e agora, ele é sempre o frescor do vazio. Ele é sempre a dádiva da vacuidade. E nessa dádiva, onde nada está dado, surgem possibilidades. Dentre elas, a percepção, a sensação, o entendimento. E é diferente aqui, como se a gente estivesse aí pensando nessa ideia de prajna, né? Como atravesse até a outra margem. É diferente quando a sensação e a percepção são vistas como dádivas, como o próprio conceito, o próprio entendimento como dádiva ou possibilidade da vacuidade, do que como instrumento do ego, do que como veículo para a autoafirmação. É uma diferença, né? Onde o eu se estrutura a partir de percepção, de sensação, mas para se autoafirmar. Eu gosto, eu sei, eu sou, eu não gosto, eu sinto, eu pressinto, eu intuo. Então, esse é o jogo do ego, onde formas, sensações, percepções, né, formações mentais e a própria consciência, a própria construção de si servem para basear o jogo egóico, que tem processos que você reconhece, que são óbvios, e tem processos que você não reconhece, que são inconscientes. E então, quando o texto diz, quando nos abrimos para o que é, há uma clareza simples, iluminando tanto o objeto quanto o sujeito. E que clareza é essa? É que tanto o sujeito é uma construção, quanto o objeto é uma construção. Ambos, a possibilidade de construção, eu, sujeito, isto, objeto, é uma dádiva, é um presente, é uma possibilidade da vacuidade, como tudo, a todo momento. Com essa imersão no esplendor, somos a verdade imutável do que sempre fomos.
e do que o mundo sempre foi. Então não somos, não fomos outra coisa que não a dádiva da vacuidade, o aqui e agora da vacuidade, que é cheia, que é plena, que é cheia de possibilidades, né? Que se dá exatamente como o campo de experiência. A serviço de quê? No caso da vacuidade do presente. No caso do eu, dos jogos secretos. Hum. O que o eu institui é um ponto narrativo, um ponto de observação narrativa. O que a prática nos convida é uma abertura ao que há. E o que é que há? Há a vacuidade se apresentando o tempo inteiro. Essa apresentação da vacuidade é o que a gente chama de aparências, sejam elas externas, internas, mas fenômenos, o que a gente chama conceitualmente de externo, de interno. Só que essa prática ela não é um ponto narrativo. Ela não é um e se. Não. Ela é uma prática de, ok, isso é o entendimento, isso é a sensação, isso é o amor, isso é a tristeza, isso é, isso é o ego. É isso. Ok. Aqui estou. Aqui estamos. E no texto, na sequência, ele diz: precisamos fazer contato com a linhagem do despertar. Essa parte, assim, é muito interessante, sabe? Porque há uma tentação narrativa no budismo. A gente melhora de vida quando a gente entra em contato com os ensinamentos, assim. Mas aquilo também entra num lugar onde é fácil, né, transformar o ensinamento numa progressão egóica, né? Numa sensação de que eu vou melhorar minhas relações, eu vou melhorar. Olha, eu vou me distinguir da minha mãe finalmente, ela vai ver, eu vou me vingar dela, ela vai ver que o cristianismo não resolveu a nossa vida, né? Então, há muitas formas de você se apropriar do Dharma e não ser tocada, não ser tocado de verdade por ele, né? Às vezes a gente chama isso de a domesticação do ensinamento, a naturalização do ensinamento, que vem com a arrogância, né? Nós budistas, sei lá o quê. Então, quando ele diz precisamos fazer contato com a linhagem do despertar, isso não é qualquer coisa. O que é uma linhagem do despertar? O que é descobrir ou se interessar por você aqui, pela experiência aqui, pelo fenômeno de ver, de ouvir, de escutar, de sentir, de pensar e perceber, ok, muitas expressões da vacuidade. Nada do que eu penso, nada do que eu agarro, nada do que eu sinto, nada do que eu pressinto é definitivo. Nenhuma versão de mim mesma, nenhuma versão de mim mesmo, em algum lugar, teve a verdade definitiva sobre mim. Aí ele diz: embora sejamos parte do todo desde o início, não podemos ver isso sem a ajuda de outra pessoa. Então isso vem a gente entender a linhagem, né? De tipo, de onde isso vem? Por que que me contaram essa história? Não era melhor quando eu pensava
Tudo bem ter um amor, passar o resto da vida, casar, não morrer nunca. Mas morrer a gente morre, né? E não dá. Mas, assim, fugir da morte, né? Tudo bem, não basta só ser eu e o mundo que se encaixe para me aceitar. Isso não é suficiente, né? E a gente descobre que não. Que os nossos posicionamentos, as nossas decisões impactam as relações. Que o nosso ódio guardado, a nossa raiva, o nosso orgulho, a nossa inveja, nossa carência, nossa depreciação interferem. Interferem no nosso sucesso, interferem nas nossas amizades, interferem nas nossas relações. Por isso é que quando você descobre eu não sou um si mesmo, eu sou em relação. E é por isso que, por sermos em relação, que se valoriza a linhagem do despertar, não como um dogma, mas quem quer que me contou que o caminho é o reconhecimento da vacuidade de tudo e de que qualquer coisa que eu me fixe, v- ela não só é impermanente, como ela não tem existência intrínseca, eu preciso valorizar esse lugar, né? Ou eu sinto a necessidade, é muito mais eu sinto a necessidade de valorizar esse lugar. Mas isso é como o texto diz, esse fato pode parecer um terrível insulto ao nosso ego. Por quê? Porque eu quero estar certo. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa que não nasceu para ter sucesso. Eu sou uma pessoa que nasceu para ser amada. Eu sou uma pessoa que nasceu para que vou me vingar de todos que me fizeram mal. Eu sou uma pessoa que veio para salvar os outros. Eu sou uma pessoa que veio para dar amor e não pedir nada em troca. Muitas histórias bonitas, mas são histórias. Histórias boas pro ego. Quando você é muito negativo em relação a você mesmo, você criou uma zona de controle poderosa. Porque você nunca vai se frustrar. Você mesmo é responsável pela sua frustração. É uma máquina poderosa de não ter muitas emoções, né? Você só tem uma que é sabor enxofre, sabor cinzas, né? Agora, se você é uma pessoa que está sempre cuidando e sendo querendo amar e que lindo, tudo é maravilhoso, boa sorte. Quando você encontrar pessoas difíceis, aí você vai experimentar o inferno da positividade, né? Então, tudo isso são histórias. Nós somos capazes de ter muitas histórias, mas nenhuma história, toda história é contextual, né? Por isso que falar da vacuidade é antinatural pro ego. Afinal, recebemos educação, somos competentes, podemos entender o que está acontecendo. Isso tudo é verdade. Podemos entender o que está acontecendo porque somos partes do que já está acontecendo. E o que está acontecendo é tudo o que sabemos. Esse é o nosso limite, nossa abundância e nossa totalidade. Então, tudo o que está aqui é o que há. As muitas manifestações do que há não estabelecem nenhuma verdade definitiva sobre o que há. Apenas o fato de que o que há, tudo o que está acontecendo aqui, é a criatividade da vacuidade. Você está sempre nisso. Onde quer que você olhe, você encontra isso. Mas e a parte que quer agarrar e dizer, isto é assim? Era apenas a vacuidade, era apenas a criatividade da vacuidade. Só que ela tem mais fome, né? Você vai precisar de mais carinho, né?
Mas isso é outro capítulo, isso não é Dzogchen, né? Nós tomamos uma parte, nossa parte, como sendo o todo. E isso é o que nos mantém funcionalmente separados do todo. Então, quanto mais eu não percebo que o que há é a criatividade da vacuidade, surgindo o tempo inteiro como sensação, percepção, conceito, som, né? Mais eu me separo. E é isso que nos mantém funcionalmente separados do todo, o todo infinito, do qual nunca realmente nos separamos. Você não consegue se separar da vacuidade. Você pode resistir, você pode dizer, não, eu não sou isso. Eu sei quem eu sou. Eu vou aqui me esconder nas minhas coisas. Eu vou me relacionar mais. Eu vou me relacionar menos. Eu vou construir, eu vou comprar mais coisas. Eu vou cuidar melhor dos meus pais, vou cuidar melhor dos meus filhos. Ok, histórias bonitas, eticamente interessantes, mas isso não é a verdade. A verdade é que o que há é que tudo está surgindo aqui agora, e este surgimento é a vacuidade surgindo, a vacuidade em surgimento. Nada é estabelecido completamente. Tudo é essa doação. Né? Você está sempre em doação. Por exemplo, vocês olham a palavra mantém, que está aí no texto, né? M-A-N-T-E-M. Eu olho, eu sei o que a palavra é, mas o sentido não está inerente na palavra. O sentido foi uma construção criativa, onde eu precisei estudar as palavras, saber o significado delas, e agora surge a palavra mantém. Mantém. Então eu posso ler o texto rapidamente. E isso, né? Eu estou lendo e ó, há uma sensação que surge da leitura e aqui estamos. Né? Eu posso dizer, ah, isso eu já sei, porque o princípio está escrito em português, dá para saber o que está escrito. Mas a pergunta é, como é estar em relação com, por exemplo, a palavra mantém? Você simplesmente está e aqui estamos. Então, essa palavra, ela tanto surge como uma possibilidade a partir de causas e condições se criaram referências que permitem que a palavra surja e que eu entenda a palavra e que a gente convencione a palavra como esta é a palavra mantém. Ela vem do verbo manter. Ela se conjuga assim. Tudo isso são arbitrariedades. Tudo isso são conceitos que foram compondo e se criou uma norma para facilitar a comunicação. Mas nada do que você está lendo é outra coisa senão a vacuidade. Você está diante da vacuidade. E ela se apresenta como letras. E você magicamente constrói o sentido a partir dessas letras. E essa construção também é uma dádiva da vacuidade.
essa leitura, esse som, nada disso foi estabelecido verdadeiramente em lugar algum. O entendimento, a compreensão, a escuta são dádivas da vacuidade. E aí é isso, esse estar na dádiva, esse estar na vacuidade em revelação, em doação, esse é o objetivo da prática. Se diz, continue aí, continue aí, continue aí. Então o texto diz: a linhagem de Dzogchen começa com a plenitude brilhando, como o Buda primordial, Kuntum Zampo. Seu nome significa já sempre bom, perfeito e completo, pois ele é a presença brilhante da plenitude. A parceira dele é Kuntum Zammo. Ela tem as mesmas qualidades que ele. Esse é o nome tibetano. O nome sânscrito é Samantabhadra, Samantabhadri. Sua abundância dá a vida a Dodhisempa. Dodhisempa é Vajrasattva, ser indestrutível que mostra a pureza da mente intocada pelo obscurecimento. Então, Kuntuzampo é como se ele fosse a profundidade, ele é esse azul escuro, negro, ele é a profundidade da verdade. Só que da profundidade da verdade surge uma comunicação. Essa comunicação é Vajrasattva ou Dodhisempa, que revela, e aí se tem o mantra, né? Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tanapati Jadimi Bhava Supukame Bhava Narakame Bhava, por aí vai. O mantra diz, olha, onde quer que você vá, você encontra a verdade. E aí veja o interessante, porque aqui as promessas egóicas de que eu vou fazer isso para ser mais amado, eu vou fazer isso para ter mais conhecimento, eu vou fazer isso para ter mais amigos, eu vou fazer isso, para ter qualquer coisa. Todas as promessas egóicas, elas se mostram é, é, fracas, por quê? Porque não tem terra prometida no budismo. Em um determinado nível de ensinamentos tem, né? Você reza para nascer na terra pura, mas é depois que morre. Só que aqui ele está dizendo assim, olha, tudo é a criatividade da vacuidade. O que a tua construção semântica, a construção de significado, é a doação da vacuidade. Nenhuma coisa, em lugar algum, vai te trazer mais verdade do que isso. Então, é desse lugar que vem com Tunzampo, Dordicempa, Vajrasattva, que faz surgir ou dá o espaço para Garabdord, que é o nosso. É a primeira vez, né? Garabdord ele recebe os ensinamentos. Se diz que esses ensinamentos estavam guardados em outras dimensões. E Garabdord ele traz esses ensinamentos para gente, como a verdade de que, olha, olha para isso, olha para a manifestação, esteja na manifestação, na constatação ou na manifestação de que isso é a verdade da vacuidade. Então, Garabdord, satisfação indestrutível, a satisfação da completude. Ele se manifesta no nosso mundo, e este foi o início da linhagem do despertar para a plenitude, que foi transmitida intacta através do tempo e agora está disponível para nós como os ensinamentos de Dzogchen. Garabdor dispõe tudo o que era necessário em três breves declarações. Reconheça-se na abertura da lucidez intrínseca, a base da sua existência.
É tudo isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Reconheça que tudo, aber- a infinitude, a abertura de tudo, nessa abertura está a revelação criativa da vacuidade, que se apresenta como tudo que é visto, tudo que é sentido, tudo que é ouvido, tudo que é pensado. Reconheça que não há outra coisa além disso. E aí a segunda afirmação de Grabdord, não tenha dúvida sobre isso. Porque dúvida é voltar a reificar, é voltar a acreditar que isso aqui não é tão vacuidade assim. Eu conheço bem você. Ou eu conheço bem o mundo. O mundo é um lugar muito ruim. Dúvida, isso, né? Ou distração. Distração do quê? Tudo é a revelação aqui e agora. Todos os pensamentos são expressões disso. Eles não conseguem mudar a natureza disso. Eles não conseguem ser permanentes, eles não conseguem ter um sentido único. Nada consegue, em lugar algum. Nem essas letras que a gente tá vendo. Nem este corpo, né? Nem nenhum objeto deste mundo. Nada tem um sentido absoluto. Então, não tenha dúvida sobre isso. Continue nessa abertura que revela a verdade de tudo, que a gente está chamando essa lucidez intrínseca, ou essa luminosidade intrínseca, ou essa constatação intrínseca que é nada em lugar algum tem a verdade da vacuidade. Tem a outra natureza que não é a vacuidade. Então apenas esteja nisso. E como a gente não consegue, nesse caso, acreditar nisso, ou criar um ponto narrativo para a nossa vida, embora no trauma a gente tenha vários pontos narrativos, né? Aqui o convite é: esteja apenas aqui, continue apenas aqui. E aqui é muita coisa. Aqui as aparências da vacuidade não cessam de surgir. E o texto, na parte C de Garabedord, é: continue satisfeito, sem buscar mais nada. Apenas continue no exame. A gente não, o exame vem antes, né? Isso é o que a gente está fazendo aqui. Examine, examine, examine. Onde é que estão os teus pontos, as tuas perspectivas fixas, as tuas histórias de amor, loucura, ressentimento, salvação? Onde é que estão essas histórias? Você tem que impô-las continuamente para que elas se atualizem. Mas de outra maneira, são espumas ao vento, né? Então o texto diz: o primeiro ponto é a transmissão direta, que é a nossa conversa. Ela tem dois aspectos que devem ser sincronizados para que a sinergia da sua não dualidade abra o espaço da revelação. A transmissão direta significa encontrar o início, o solo, a base, a fonte, o ponto de partida. Ela está lá. Na verdade, está aqui e agora, pois é a base do nosso ser, da nossa existência. O fato de que somos o que quer que sejamos. Os dois aspectos da transmissão são aquele que apresenta e aquele que é apresentado. Aquele que é apresentado, que apresenta o professor, não está mostrando a você um corpo de conhecimento, um acúmulo de fatos.
Ele está apresentando-lhe a sua própria base, e assim o faz, porque ele habita a base dele, que não é diferente da sua. Se ele não está em casa na sua própria base, mas apenas tem ideias sobre ela, não será capaz de abrir para você o espaço do ser. Você apenas terá aprendido uma nova narrativa espiritual, e isso é apenas mais do mesmo, só que um pacote elegante. Aquele que é apresentado é você. Você está sendo apresentada a si mesmo, si mesma. Isso pode parecer ridículo, pois você já sabe quem você é. Mas como vimos antes, este saber quem eu sou é um conceito, é uma ideia que você teve que agarrar por mais tempo. Uma pequena jangada flutuando no mar escuro do desconhecido. Se você se apegar a essas ideias sobre si mesmo, estará garantindo que nada se encontrará. Então, essa é uma prática de abertura, não é uma prática de foco. Abertura? E o que é que eu olho na abertura? Tudo. Tudo que se apresenta. E nada do que se apresenta vai mudar o status da vacuidade. Tudo, dentro e fora são conceitos. Nada consegue mudar o status da vacuidade. E a vacuidade está em tudo, como tudo, surgindo, não negando tudo. Na verdade, você tem que se perder, ou melhor, soltar a si mesmo, para se encontrar a totalidade de si mesmo. O professor tem a plenitude do esplendor da vacuidade, e o aluno tem a plenitude dos conceitos, das emoções, expectativas e assim por diante. Para que a plenitude da base seja recebida, temos que estar disponíveis. Então, o primeiro e mais importante passo é esvaziar-se de tudo ao que você está se agarrando. Baseando, você pode estar se agarrando, você pode estar se baseando, você pode estar se protegendo, como se isso fosse a sua verdadeira identidade. Isso não é tão difícil se você simplesmente der um tempo. A mente apegada é a continuidade do ego. O ego é focado. A gente não pode esquecer disso. Ele é focado. Ele tem os planos secretos dele, né? Sejam eles em qualquer das seis dimensões de positivas ou negativas. Este se esforça incessantemente para criar a si mesmo a partir do acaso e da experiência emergente. Eu seleciono isso, rejeitando aquilo. O fantasma faminto, por exemplo, ele não vê a oportunidade, ele vê o que falta. É essa a vida dele. Ele não vê o que foi cumprido, ele vê o que ele deixou de cumprir. Ele não vê o quão amoroso as pessoas foram com ele. Ele vê o quão ele não teve o que ele precisava. Os deuses é diferente. Tudo é bonito, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Ah, interessante. Selecionando isso, rejeitando aquilo. E então, com a magia do auto-engano, e afinal, um deus e um fantasma faminto podem estar no mesmo corpo ou no mesmo lugar, né? Em horas diferentes do dia. Então, com a magia do auto-engano, ele, o ego, habita completamente uma formação que é transitória, como um aspecto da sua existência eterna. O ego faz
acontecer, ele interfere na experiência para que ela seja aquilo que ele espera, ou ele evite que ela seja aquilo que ele não espera. Portanto, o ego está profundamente envolvido com o apego, a fusão e a identificação. Estes são os meios de sobrevivência, mas o todo não pode ser englobado na parte que o ego considera ser o todo, o eu aparentemente autônomo, né? Eu posso falar muitas coisas sobre mim, mas eu só consigo fazer isso enquanto eu estou me agarrando. Eu posso justificar muitas coisas sobre mim enquanto eu estou me sustentando, mas quando eu me abro, eu apenas estou com aquilo que está se apresentando, a vacuidade em sua multiplicidade. A meditação é a arena na qual os truques do ego vêm à tona. Simplesmente observando o que está acontecendo, chegamos a ver o que estamos fazendo. Tudo o que eu sou está desaparecendo no momento exato da manifestação, da sua manifestação. Então, tudo o que você está vendo, as palavras, elas surgem e se vão. O sentido, ele é possível porque a gente comunga da mesma língua. Apenas por isso. Isso é uma doação, não é um a priori. O português, o inglês, o sei lá o quê, não é a priori. Tudo isso são palavras, é som que vai desaparecendo. Este corpo, este momento, tudo isso está na sua desaparecência, né? Para usar um neologismo. Por exemplo, se me lembro de brincar em uma praia na Escócia quando era criança, essa memória me parece levar de volta para lá. É como se eu tivesse atravessado o tempo. Este é o tom emocional reconfortante que me dá a sensação de que, depois de todos esses anos, eu ainda sou eu e sou capaz de lembrar o que aconteceu comigo. Algo duradouro é estabelecido. O ego está estabelecendo. Ele não está se abrindo. O ego é um mago poderoso, uma bruxa poderosa, de estar criando. E é claro que você pode criar boas coisas ou você pode criar histórias difíceis para você e para os outros. Isto é verdadeiro? Na realidade, o que ocorreu foi o surgimento e o desaparecimento de pensamentos, sentimentos e sensações. É isso. Juntos, eles geram um tom emocional que também é transitório. Ah, então não tenha saudades. Não é sobre isso. A saudade vem e vai. Tudo vem, tudo vai. Esse momento, essas palavras, isso que eu acabei de dizer, o que você está lendo, o vento, o calor, o frio, vem e vai na doação da vacuidade, sem estabelecer nenhum sentido definitivo sobre você, sobre esse momento. O movimento cria a ilusão de estagnação, de imobilidade, de momentos que perduram e transcendem a si mesmo, a si mesmos. O termo ilusão significa algo que parece ser, mas não é. É como uma miragem na estrada à sua frente, em um dia quente de verão. Somos levados pela ilusão, somos deludidos por ela, até que percebemos que ela não é o que parece ser. Eu posso dizer, nós estamos estudando um texto. Interessante.
Parece que é verdade. Se a gente chamar alguém, a pessoa eles estão estudando o texto. A gente está estudando o texto, ou a gente está diante da vacuidade, encontrando a fertilidade da própria vacuidade. Hum, diferente dizer isso. Né? Porque estudar um texto faz sentido, mas partilhar a vacuidade juntos, na sua criatividade, parece que tem um sentido mais quentinho pra gente. Você está sempre, nesta vida, partilhando a vacuidade. É isso que a gente está fazendo. Acordar da delusão de que a ilusão é real é o caminho para a liberdade. Mesmo que a princípio seja uma liberdade dolorosa, já que estivemos tão envolvidos na aparente realidade da ilusão. Sim, o bloco do eu sozinho não funciona. O bloco do eu sei a verdade não funciona. O bloco do por que é que eu sempre faço isso comigo não funciona. O bloco do por que é que sempre fazem isso comigo não funciona. São projeções, são marcas inconscientes, são lugares que você agarrou para sobreviver ao trauma, à dor. Ok. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o ego impõe a sua construção e atualiza uma narrativa, mas a realidade em si, ela é sempre nova. O entendimento, o conceito, o pensamento, a sensação, o pensamento, o que quer que seja, surge como criatividade da vacuidade e vai como criatividade da vacuidade. Quando simplesmente sentamos e observamos as aparências, as experiências que constituem o conteúdo do simplesmente sentar, vemos diretamente que somos um fluxo de experiências, algumas das quais aparecem como objetos. Eu quero ser amado por fulano. Outras como sujeito. Eu quero comer esse bolo. Eu quero fazer isso, né? Uma hora você se relaciona como sujeito, outra como objeto. O surfista quer surfar, o tubarão quer comer. É um drama. Essas experiências surgem e passam como aparências desprovidas de existência real. Você pode querer muitas coisas sobre si. Interessante, mas a tua capacidade é muito menor, né? Eu posso querer não envelhecer, eu posso querer não sofrer, eu posso querer não sentir, mas a sensação surge, o sofrimento surge, o tempo surge, né? Nenhuma permanece. E ainda assim, há o fato inegável de que ainda estamos aqui. Propaganda, né, de James aí. Então, se tudo o que me faz eu está desaparecendo e ainda assim eu ainda estou aqui, quem é esse, essa que está aqui? Após começar a ver que todos os fenômenos são impermanentes, sem essência sólida ou substância apreensível, somos apresentados à autoliberação da experiência. Não precisamos lutar para purificar ou esvaziar a nossa mente. Ela se auto-esvazia e se auto-purifica, e de fato a mente é auto-vazia e auto-pura. As muitas aparências, não importa quais sejam, não maculam a vacuidade. É o conceito que cria a ilusão de impureza.
mas a mente continua sempre pura. Por quê? Porque nada em nenhum lugar consegue se estabelecer como uma verdade definitiva. Com esse entendimento de como a experiência realmente é, essa abertura da lucidez, podemos trabalhar com o professor para nos abrir para a verdade inexprimível de quem experiencia, no caso, a própria mente. Então, a gente precisa, cada um à sua maneira, investigar, né, os seus pontos, a sua percepção, saber onde está a verdade definitiva, onde eu ponho secretamente a verdade definitiva. E a partir do momento que eu vou percebendo que o ato de pôr a verdade definitiva, onde quer que seja, é apenas uma possibilidade criativa, autossurgida e autoliberada, né, que surge, se manifesta e desaparece. Mas é apenas essa criação vazia. Eu descubro, isto é a mente, isto é o que eu sou. Eu sou essa criatividade vazia, ou criatividade da vacuidade. É meio cacofônico, mas é isso. Ou eu sou essa vacuidade em criação. É isso que eu sou, mas não é o eu ego, é tudo. Tudo é a vacuidade em criação. É isso que somos. Quando a nossa mente, quando a gente diz é isso que somos, a gente volta pro eu. A ideia não é essa. É isso que é. É isso que é. O que é ou o que há é a vacuidade em criação. É maior que o somos, porque o somos é só uma sensação, ou é só uma percepção. Não ajuda. Foque no que há. Observe a experiência, o que há, o que é. É só dentro do que há, eu tô dentro, né? E quando eu digo eu tô dentro, isso é uma criatividade da vacuidade. A minha sensação é uma criatividade da vacuidade. A designação de objetos é uma criatividade da vacuidade. Quando a nossa mente está cheia de conceitos considerados válidos por si mesmos, não há espaço para que ela seja apresentada a si mesma, porque eu sei quem eu sou. A preocupação, autofechamento, bloqueio, escuridão confundida com luz, obscuridade confundida com a transparência da verdade autoevidente. Aí James traz essa que é uma coisa muito forte no Dzogchen. Um aluno precisa estar maduro. Alguns amadurecem em um dia, outros em 1000 vidas. O que é que vai dar o amadurecimento? O contato da sua experiência, a sua investigação. Ou o quanto você se deixa ser dominada, dominado por objetos transitórios, sutis, que te dizem quem é você, quem te dizem quem é o mundo, que te dizem quem é o outro. O limite é a nossa própria crença de que é vital nos agarrarmos ao que sabemos. Essa crença equivocada nos esconde de nós mesmos. Deixe aí, porque na verdade ela está indo de qualquer maneira. Uma crença é um ato criativo que força, que agarra e oculta o resto. Mas se você se apega à fantasia da sua continuidade pessoal como entidade com essência definidora, eu sou eu porque eu sou eu, então você está chamando a noite de dia. Hum. O professor nos fala sobre a mente. Eu estava tentando correr, mas eu acho que a gente vai conseguir. Ou seja, mais conceitos. Mas o professor é a abertura da mente. A função do professor é só essa.
é ajudar você a abrir a mente. Esta é a transmissão. Abrir-se à presença de alguém que está presente e não que está se apresentando como sendo alguma coisa. A abertura, o papel do professor é manter-se na verdade do que há, do que é, e estar aí. A abertura do professor e o potencial da abertura do aluno se encontram como o céu diante do céu, sem fronteira, sem separação. Este é o não lugar onde o aluno se encontra, onde sempre esteve. A mente é nua, não coberta. Todo o conceito da mente é fugaz. A nudez da lucidez é a clareza que ilumina tudo o que ocorre. A mente é fresca, não tem história, não se desenvolveu ao longo do tempo, não acumulou qualidades ou conteúdos através de situações particulares. Cada momento é fresco, a exibição da base, completa em si mesma, exatamente como é. Cada momento é novo, oferece um novo começo. E se ficarmos com frescor e não cobrirmos, cada momento é novo e oferece um novo começo, se ficarmos com frescor e não cobrirmos com os nossos hábitos e as nossas projeções. Ok, acho que a gente pode parar aqui e ver as nossas dúvidas, os nossos questões, se vai ficando claro, se não. Ok. Joyce levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Boa noite. João, em relação a isso que você trouxe, né, da criatividade da mente, acho que o livro todo ele propõe assim essa reflexão. E uma Uhum, coisa que me chamou a atenção, apesar de já vir há um tempo, né, estudando sobre essa sensação que a gente tem de eu, que eu acho que é o ensinamento para mim que é mais perturbador, assim, aham, porque essa sensação, né, que a gente tem de eu, para mim é muito difícil, assim, uhum, reconhecer uma outra coisa, apesar de entender, por exemplo, conceitualmente, a questão das oito consciências, como é que a gente vai formando essa noção de eu, né? uhum, Mas tem uma parte do livro que ele fala do ego como conteúdo da mente. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque se eu pensar nisso antes de dormir, eu nem durmo, assim, porque eu acho muito perturbador. A gente porque essa noção, eu me sinto ainda muito fixada, né, nessa noção de eu, uhum, apesar de entender conceitualmente, né, o que isso significa, mas quando eu volto para mim, parece que aquilo que a gente está chamando de objetos externos são mais fáceis de reconhecer, assim, a partir de uma presença mais aberta, né, da vacuidade, assim, dessa criatividade da mente, dessa construção. uhum, Mas aí quando chega na noção de eu, uhum, aí eu esbarro assim, não conceitualmente, mas é uma coisa que eu não consigo me separar, né? Eu sei que, claro, é um processo de investigação uhum, que não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Mas aí eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, que tem um pouco mais na frente do livro que ele traz o ego como conteúdo da mente, assim, eu achei isso bem, mexeu muito comigo, assim, bem uhum. perturbador. Vamos lá. Imagina, Joyce, que tu diga. Tu tem alguma coisa que seja tua, aí onde tu estás? Pode mostrar pra gente essa garrafa. Garrafa, E tu pode dizer pra essa garrafa, por exemplo, eu nunca vou te perder. Dizer tu pode, né? A gente pode. Dizer, a gente pode dizer muitas coisas, né? A gente pode dizer muitas coisas. Eu nunca vou te perder. Você é muito importante pra mim, né? São palavras fortes, né? Eu te prometo, garrafa.
Eu nunca vou te deixar na academia. Né? Eu não posso me esquecer da minha garrafa. O ego é o conteúdo da criatividade. Ele pode falar muitas coisas. Ele pode botar aliança no dedo. Ele pode fazer várias coisas. Ele consegue? Não. Porque a mente é livre. Eu posso dizer, vocês podem dizer, não, esse é o corpo de vocês. Não, esse é o meu corpo. Ah, você pode dizer para ele, não envelheça. Se você é meu, me obedeça. É que ele age sem mim. Não é meu corpo. Isso é alguma coisa que linguisticamente eu chamo de corpo. Né? É algo criativo que funciona até um determinado momento. Ok? Então, Ô, João, desculpa te interromper, mas essa questão, né, quando volta para o eu, aham, né, dá sempre a sensação de morte, né? Que é, é talvez a nossa morte do é, ego, assim. É muito é, difícil você admitir isso, assim, é, reconhecer isso, que é pelo menos a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Por isso que eu disse que é extremamente perturbador, assim. é, Que aí eu vou fazer na prática, vou, mas quando eu chego é. neste ponto, É, mas eu travo porque eu sinto que eu vou morrer. é porque pra gente, do tipo, ter domínio do eu trouxe um nível de satisfação, né? Do tipo. Só que o interessante não é que a gente vai deixar de usar o eu. Né? O eu tá aqui. Ele funciona. Se eu quero me comunicar, eu digo, eu me sinto assim. Eu me sinto assado. Só que quando você usa o conteúdo do eu e diz assim, eu me sinto assim, eu me sinto assado, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Eu estou seguindo um input ou algo em cima de algo, em cima de algo, em cima de algo, e aí eu estou fazendo acontecer. E quando a vida me dá, eu digo, eu te amo, vida. Deus é bom, Deus é grande, Deus é grande, Deus cuida de nós. E quando a vida dá ruim, é do tipo, poxa, ninguém diz, Deus é ruim. Diz o quê? Isso é obra do Satã. Interessante, né? Do tipo, uau. Vou ver aqui astrológica. Quando a vida dá ruim, vou ver aqui astrologicamente o que é que Plutão tá fazendo na minha vida, né? Isso quer dizer, o ensinamento é esteja na abertura e continue aí. Por quê? Investigue sempre que nada em lugar algum tem a verdade sobre você. Só que este você não é o eu. Este você é isto. É isto aqui. Isto aqui é a criatividade da vacuidade. E dentro disso há o eu. E o eu possibilita a comunicação. Ok? Se eu baseio a minha vida no eu, isso é o samsara. Porque os animais também têm eu, né? Eles têm convicções. Né? Se eu deixo que o eu se revele como parte da dança da vacuidade, a gente consegue fluir. Né? Então, quando precisa me comunicar, eu me comunico. Só que no caso do texto, o que James está dizendo é: habite este momento, sendo este momento a revelação do que há, do que é.
E o que há e o que é a criatividade da vacuidade. É a dádiva. Ele não está dizendo deixe de acreditar no eu. Não é bem isso. Ele está dizendo cuidado com a contação de histórias. Cuidado com a contação de histórias. Porque se você ficar no nível da história, no nível inconsciente ou no nível consciente, toda história é trágica. Toda história acaba no cemitério. Uma história. Tô dizendo assim, cuidado com a história que você conta. Ela pode ter muito impacto. Agora, se você está na abertura, na clareza ou na claridade de que tudo é a vacuidade em movimento, você não pode. Não é sobre uma história, não é sobre um ponto narrativo, é sobre o presente. Ah, eu não posso fazer do presente uma história. Eu posso estar presente. E eu estou presente a quê? A criatividade vazia disto. Mas tem alguma postura? Não. Tem uma forma? Não. Tem algum mantra? Não. Apenas esteja nisto. Depende das condições, você vai dar um beijo. Depende das condições, não vai dar beijo. Não, mas eu tenho que dar beijo. Ah, interessante. Hum. Não, mas eu não posso dar beijo. Interessante. Também muito interessante. Posições fixas. Ah, eu quero, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Para quem tem a vacuidade, qualquer lugar é possível. Hum. Por quê? Porque tudo é criatividade. Nada precisa ser negado, nada precisa ser aderido. Hum. Tranquilo, Joyce? Então é tipo, não entra no, sabe? Tipo, apenas continua presente. Investiga. A investigação é o que a gente chama de formalidade da prática. Investiga, investiga. Né? A gente usou aquela palavrinha. Se tudo que eu vejo, escuto, sinto, percebo, são nomes atribuídos pela minha própria mente, o que é este momento? Este momento é a revelação criativa da vacuidade não nascida. Este momento é a revelação contínua da natureza de Buda. Ela não está em outro lugar. Ela está aqui, sempre. Sempre vazia, sempre cheia de possibilidades. Parece estranho isso, porque a gente diz cheia de possibilidades. Mas na verdade é todos os conceitos. Todos os conceitos. Tudo que surge. Todas as experiências. Elas não têm um sentido em si mesmas. Nenhuma experiência tem um sentido em si mesmo. Por isso elas são vazias e impermanentes. Mas elas são vazias e impermanentes. Então você simplesmente olha para isso. Continuamente. 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 Ah, mas é tão bom contar uma história. Reserva teu momento para contar a tua história. Mas não vive na contação de histórias. Vai pro cinema, ver Hamnet, ver uma coisa assim, bonita, que tu vai Já vi, chorar bem maravilhoso. muito. Bom momento. Ah.
Mas na prática, não. Na prática, a gente quer o frescor do novo, porque é isso que a gente vai levar na hora da morte. E na vida, quando a gente quer ajudar alguém de verdade, o que a gente precisa é o frescor do novo, né? Não um conceito para impor em cima do outro. Obrigado, Joyce. E Amy? Boa noite, João. Boa Boa noite a noite, todos. amada. Eh, João, eu sempre me pego refletindo sobre esses ensinamentos e às vezes me causa uma certa contradição, eh, porque a gente sabe que temos eus cheios Uhum, de histórias e às vezes de histórias muito traumáticas, né? Ou muito doloridas, ou muito feridas. uhum, E quando a gente faz um processo terapêutico, às vezes, que precisa dele, né, para uhum, poder curar algumas partes dessas histórias, né, a uhum. gente tem que rodar para elas, tem que ir para elas e abrir mão delas, não é isso? É. Hum, Mas a parte difícil é que a gente encontre realmente professores que ajudem a gente, porque eu sinto que às vezes se a gente não tem alguém que esteja só me fixando como tipo, Uhum, vamos para a vacuidade, tudo é criatividade, aquilo não existe. Mas tem uma resistência interna uhum, que diz assim, poxa, mas essa vacuidade, essa coisa não é tão dolorida como tudo que me aconteceu na infância. E uhum. aí vai para lá, né? Isso. E aí volta, e dói, e aí a gente acredita que aquilo ali é realmente o mais real de toda a história da Uhum. humanidade, né? Isso. E a gente teria que ter uma pessoa ao lado, falando dos terapeutas, né, que Uhum, tivesse a habilidade de ajudar a gente a não ficar rodopiando nisso. uhum, Eh, mas nem sempre tem. uhum, Às vezes, eu sinto que eu entendo a vacuidade e se tive algum lampejo, realmente eu não lembro. Eu só sei que eu já senti momentos de tranquilidade, assim, sabe, uhum, de soltar. Mas no meio a esse soltar, vem e aparecem nas histórias, e vem e aparecem os sofrimentos, e vem e aparecem as coisas. E alguém está me dizendo, tu tem que acolher, tu tem que cuidar, fala com uhum, aquela parte, olha para uhum, aquilo, né? E aí a gente volta para lá, e aí eu digo, sim, eu preciso ajudar essa menina lá que está sofrida. E aí eu fico com ela um tempão, mas então aí a vacuidade não está me acompanhando, sabe? Eu fico uhum, pensando assim, como haveria um caminho do meio para a gente ir acolhendo, soltando, acolhendo, soltando. Você me entende? Porque às vezes a gente fica muito uhum. nessas dores, ou tentando entender, né? Porque às vezes a gente nem entende por que aconteceu o que aconteceu. Isso. Quando não tem explicações, ou quando não tem alguém para dar uma versão. Então, às vezes eu me sinto nessa contra. Eu quero ajudar meu eu, a ele, a gente, a soltar. Mas eu acho que ele fica me puxando para dizer assim, não, cara, tu tem primeiro que cuidar disso aqui, porque senão não vamos para lugar nenhum. E Uhum, aí fica uma conversa assim meio estranha. E nessas daí eu já demiti o psicanalista, depois voltei. Aí depois eu disse, não, não é psicanálise, é aquilo, eu tô rodando muito no eu, já me chateei. Aí depois vou. Então, assim, fico pulando de lá para cá, parecendo não sei. eu acho que a pergunta está muito a ver nisso que quando o texto fala da maturidade, né? O Sim. outro texto dele não, de Gomponguial, ele diz as pessoas lúcidas, né? As pessoas que têm clareza, que buscam a verdade. Algumas partes nossas, elas não buscam a verdade. Uhum, Elas buscam confirmação, elas guardam mágoas, elas buscam reconhecimento, elas buscam carinho, elas buscam alguém para chamar de seu, uhum, né? Elas buscam salvar, ser vistas como boas para os seus pais, para suas famílias. Elas buscam elas buscam dependência, elas buscam substâncias que vão trazer alívio. Elas buscam fantasias, elas buscam várias coisas.
Nada disso é errado em si mesmo, né? Agora, enquanto você busca ou partes suas não foram reconhecidas nas suas buscas, elas não conseguem buscar, nem fazer o luto do que tiveram. E esse é o drama. Então você vai para terapia para fazer luto. Um dos objetivos da terapia é fazer luto. Do quê? Do que não foi. E como acolher aquela que ainda quer, ou que diz, ó, o que é que eu vou dar para essa criança, e por aí vai. Então, um dos objetivos da terapia é amadurecer. Mas para amadurecer, eu preciso reconhecer o que é que não está maduro, o que é que está pendente, o que é que precisa de apoio. Né? E aí você vai, então, assim, isso é muito interessante, porque o que a gente precisa é nesse lugar, né? Olhar, às vezes, quando a pessoa está no auge da emoção, é que ela precisa fazer, ela pode receber apoio. Porque aquilo é uma parte criança que está ali precisando nomear mamãe, papai, família, comunidade. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, você fez isso comigo. Então, uma das tarefas da terapia é o amadurecimento. Se ele não está acontecendo, é bom a gente se cuidar. Mas se ele está acontecendo, é um bom sinal, né? Mas assim, é importante dividir o tempo a cada coisa. Há o tempo da terapia e há o tempo da prática. O tempo da prática geralmente ajuda. Se você olhar e percebendo, mas as partes que estão ali entranhadas em nós, que precisam de apoio e tudo, elas precisam ser ouvidas e vistas, né? Porque elas geram confusão. O budismo é cheio de confusão. Uf, é cheio de confusão, porque não necessariamente o acesso ao ensinamento fez com que aqueles homens ou heterossexuais ou sei lá o que, aqueles monges tivessem clareza. Eles se perseguiram durante muito tempo. Do tipo, tiveram guerras e tudo. Assuntos mal resolvidos. É masculinidade tóxica. É tipo, então, assim, a nosso tempo é eu quero cuidar de mim, aí vem a Buda da medicina, Padmasambhava, Aryatara, o que é que você pede? Desbloqueia os meus pontos, para eu ver melhor. Preciso de mais clareza. A luz entra completamente no meu ponto, a luz entra completamente na minha cabeça, no meu pescoço, no meu peito, branco, vermelho e azul, eu recebo a luz. Como é receber a luz? Uau, muito bom. Você está dentro do Buda, o Buda está mandando a luz. Receba a luz. Como é se sentir cheia e a nível de corpo? Como é que se sentir cheia a nível de energia? Como é que se sentir cheia a nível de mente? Uau, né? Então, a gente pede apoio, né? E na terapia a gente trabalha as partes que estão com questões, né? É importante você ganhar, bora, 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 com carinho, mas é importante a gente, né? Pra gente que é praticante, isso ajuda você a liberar, a ficar mais, amadurecer, né? Amadurecer. Acho bonito isso, João. E só para terminar, eu li aquele livro que é do Antes do Buda ser o Buda. Hum, É, agora eu esqueci o nome do autor, eu tenho aqui. E é interessante que são contos Kataka, né, da uhum, tradição Zen. E interessante que ele mostra que antes do Buda ser o Buda, ele viveu infinitesimas vidas, inclusive como muito, animal, como muito. outras formas. E ele cada vez ia vivendo uma etapa, cada vida, ganhando lucidez sobre as questões que pegavam ele, Uhum, inclusive as emoções e tal, até isso, chegar ao momento de ser Siddhartha, né? exato, Então, é por isso que às vezes fica um pouco assim intangível ou pegar, porque é uma coisa que transcende tempo, né? exato, exato. A gente não sabe há quanto tempo, né? Mas nesse agora a gente precisa desses dois cuidados. Precisa. É É compaixão isso e mesmo. sabedoria. Compaixão e sabedoria. Compaixão Isso. porque eu quero ter uma vida mais plena
e sabedoria porque eu preciso da verdade. Né? Preciso da verdade. Se eu faltar com algum dos dois, dá ruim. Eu preciso de compaixão comigo, eu preciso dizer, olha, tá aqui. Compaixão com o outro. Às vezes você tem que se trabalhar porque você é insuportável. Mas tem que trabalhar porque você é difícil. Porque você se relaciona e você machuca, você ataca, você evita, você tem que se tratar bom, tem que se trabalhar. Né? Pô, ah, não, é uma pessoa. Quando a pessoa se constata assim, nossa, eu faço isso, eu domino, eu faço isso, eu dou corda pro outro se enforcar. Né? Eu sou bondosa e depois eu cobro de volta. Você é uma pessoa perigosa. Você precisa de vítimas. Pessoas, né? Uau! Né? Então, isso é compaixão, né? Isso é compaixão. E sabedoria é, ok, hora da verdade. Vamos praticar. Vamos olhar, né? Mas a nível relacional, a gente escova os dentes. A gente vai no dentista. A gente evita doce. A gente faz essas coisas aqui. A nível relacional, a gente cuida da gente, cuida do outro, cuida das nossas interações, né? Então, tudo isso é importante pra gente. Vanessa? João, eu gosto muito da frase eu até me arrependi de ter falado, que é o que de mim eu ainda não vi, que Hum, funciona como luz para mim. Eu uhum, usei no meu trabalho de transpessoal e aí veio muita coisa que eu não tinha visto. uhum, De hoje, assim, até me perdoe a linguagem, né, porque eu tô bem no começo, mas eu tô tentando trazer para o campo da consciência, porque me parece que cada campo de consciência acessa uma coisa. Então, por exemplo, eu estava na aula de filosofia essa semana. E aí, do nada, eu falei, né? Ai, tudo é uma criatividade da mente. Nossa, eu fui quase escorraçada, assim, né? Porque a minha professora querendo trazer uma certa racionalidade, né? E tal, mas eu tava embebida por isso, assim, porque tava muito nesse jogo. Porque eu tentei ir pela filosofia na questão. Quando você realmente é ético, né? E quando você tá fazendo isso para ser bem visto. Da uhum, onde vem a verdade do coração? Quando a gente realmente é bom? Porque tem horas que eu acho que eu não sou, eu acho que eu tô fazendo uhum, bondade porque é isso, quero controlar, ou às vezes quero recompensas. Eu tô uhum, muito nessa paulada na cara, sabe? Assim, com uhum, compaixão, menos crítica, mas assim, eu quero a verdade, eu quero entender como estão meus comportamentos. Então, quando você foi falando, eu fiquei nessa dúvida, sabe? Quando entender essa consciência, eu vou chamar de consciência para talvez para que eu entenda. Então, assim, tá, colocar a cabeça no travesseiro tranquila, quer dizer o quê? Que eu cumpri regra social, que eu não roubei, que eu não fiz mal, que não sei o quê. Beleza. Aí quando vê, eu solto, porque tudo é criatividade da mente, então minha mente vai topar ser mais criativa e mais honesta e mais gentil e mais. Tá, entende? Aí parece que se eu solto, quem é esse eu e essa consciência que tá ali dando contenção ou fazendo e testemunhando a minha evolução? Entende? Minha dúvida é muito nisso, assim. Porque parece que se eu solto, eu entro num limbo, assim, de então tá. Eu agora tudo é criatividade da mas é mente. diferente, mas aí vira um conceito, né? Do tipo, eu agora tô na criatividade da mente. Isso não é assim, sabe? Tá. Não é um conceito, é do tipo, é, se aprimorar é virtuoso. Tipo, quanto mais eu tô atenta a mim, ao outro, quanto mais eu tô praticando generosidade comigo, com o outro, moralidade comigo, com o outro, tudo isso é virtuoso. Se diz, isso é isso é um caminho que vai te trazer, vai abrir portas para ti. Tu vai conquistar bons renascimentos, as pessoas vão lembrar de ti com carinho, né? Então, ter boas relações, né? Do tipo, olha, a ética budista ela é muito interesseira nesse sentido, porque ela está focada tu aprimora para que tu consiga seguir na vida com menos confusão, né? Então, assim, o objetivo disso é isso. Só que se tu fica só nisso,
e tu não vai pro passo de olhar para a natureza da realidade, tudo isso vai se desfazer. O tempo vai se desfazer, as coisas vão se desfazer. E não é que a compaixão por si só não é boa, ela é maravilhosa. Compaixão consigo, compaixão com o outro. Isso é muito importante. Mas é um caminho muito mais longo, enquanto não olha o momento também de olhar e dizer assim, ok, né, agora eu preciso do meu momento para investigar a natureza da realidade, que é diferente do meu momento de atenção à minha forma relacional. É outra coisa. Ali eu estou olhando como este sujeito e este objeto se relaciona com o mundo na sua diversidade, né? Que aí vem um caminho gradual budista, que é muito interessante, é muito vasto, né? Muito vasto. Você está interessada no que você... E é lindo, porque é muito bonito você ir dissolvendo os seus nós e tudo isso. Só que quando o assunto é a sabedoria, ela vai dizer, ok, não é sobre você mais, bebê, é sobre tudo. É sobre a realidade, é sobre este momento. E tudo que surge neste momento é a criatividade da vacuidade. Isto é a mente. Isto. Então, quando a gente está aqui, não é mais sobre o eu relacional, que é a ênfase dos processos compassivos, dos processos relacionais. Não é mais sobre isso. É sobre o aqui e agora. É quem, ou não é quem, não é mais sobre quem, é o que. O que é isto? O que é este momento? Aí você descobre, este momento é a pura criatividade da mente. Tudo que eu posso falar sobre isto é uma doação. Tudo que eu posso sentir é uma doação. Tudo que eu posso rotular é uma doação. O que há continua sendo impossível, ainda que plenamente manifestado. Então, isso é o que a gente vai dizer são as práticas não duais. É outra coisa. Mas isto aqui, que é esta investigação ou esta constatação sobre a verdade, se dá no nosso caminho budista paralelo com processos compassivos. Então, cuidando de mim, cuidando do outro, cuidando da comunidade. Só que no Mahamudra, no Dzogchen, que é o que a gente está vendo, a questão, o Dzogchen está dentro do budismo, mas ele começa apontando, por isso que Arabdódio ele tem esse mudra, que é veja a sua natureza, veja quem você... Não, mas é estranho, porque eu digo, veja a sua natureza. Tá falando de mim. Não. Veja a natureza disto. Veja a natureza deste momento. Então a gente intercala nesse lugar, né? Tranquilo, Vanessa? Anotei para digerir, para É. mastigar. Mas é um bom caminho virtuoso você estar atento às suas relações, cuidando, melhorando, reconhecendo. Tudo isso é lindo. Isso é compassivo, isso é meritório. Mas a sabedoria é outra coisa. Que é isso, é tipo, investiga a natureza do momento presente. Esteja no momento presente como água derramando sobre água, né? E cuide daquilo que não entende isso. Uhum. Flávia levantou a mão? Levantou, apagou, levantou, apagou, levantou, apagou. Tá mudo. Eu tô aqui com uma briga, porque na verdade eu acho é muito profundo e a minha dúvida, na verdade, é do ponto de vista de ordem prática.
Uhum. Essa coisa que você, né, tem um pouco a ver com a pergunta da Joyce, a explicação que você deu para a Joyce. Acho que todas as três aqui, a Ieme e a Vanessa, tem um pouco a ver com a minha questão também. Mas daí você já deu uma abertura aqui que é investiga a verdade sobre você, e o você não é o eu, Hum. é o aqui. Isso. Isso é, isso é maravilhoso demais. Mas por mais, você repete muito, né? Que o desafio da interação com o outro é que é a grande questão da coisa, né? E essa fricção, porque com tudo que a gente tem visto, não só aqui, mas nos outros cursos, né? Que no fim é tudo permeado um pouco pela mesma coisa. Uhum. A fricção eu acho que também é, o contexto, né? A vida que cada um tem, aonde a gente é inserido, como a gente está inserido no espaço, Uhum. né? Eu acho que é muito positivo, assim, porque a gente está num processo, a gente se auto-regula à Uhum. medida que a gente vai entendendo, entrando nessa coisa que você acabou de falar para a Vanessa, né? Da água, Uhum. a gente vai desaguando pouco a pouco, Uhum. mas é muito difícil a fricção, a interação, Uhum. né, do ponto de vista prático mesmo, social, onde a gente é inserido, porque a gente, eu não sei, pelo menos eu, né, que estou muito imbuída da causa, Uhum. né, tem hora que é muito difícil, e são coisas pequenas, tipo hoje, 6:30 da manhã, eu quase já ia brigar com um cara no estacionamento da escola. Pensa, 6:30 da manhã. Uhum. Porque a pessoa está errada, porque a pessoa não conhece as regras, porque a pessoa não participa, Uhum. não cuida daquela pequena comunidade. Uhum. Eu acho que daí eu fico pensando, se eu tivesse no interior, eu não estaria tão exposta. Que nem eu vivo numa cidade como São Paulo, eu estou mais exposta. Sim, sim e não, né? Uhum. Porque eu venho de uma cidade pequena também, e tem os senãos de uma cidade pequena também, Uhum. os horrores, aliás, eu nem senão, os horrores da cidade, Dogville, né? Tipo Dogville. Mas é isso, é só isso. Mas é, né? Porque imagina, quanto mais desprendida ou quanto mais aberta tu tá para o que é, a água como água. Isso é a dança da realidade. Mas às vezes eu vou encontrar o fogo. Às vezes eu vou encontrar, ou tá no fogo, eu tô na água. Ou o outro tá na terra e eu tô no fogo. Então, se a gente quer estar em relação, a vacuidade é muito útil, porque você precisa passar pelo ciclo vida, morte e vida, para qualquer relação, né? A relação ela tem um ponto de vida, né? Mas ela tem um ponto de morte. Por quê? Porque o outro não sou eu. O outro não são minhas projeções. Eu não saí nem de mim, que dirá do outro. Então, assim, autorizar a plena morte ou a plena vacuidade do outro, não. Ah, É muito profundo, né, João? É exato. muito E, profundo, né? e tu quer, por exemplo, a raiva. O que é que cura a raiva? É Buda Akshobhya. Buda Akshobhya ele diz: você já fez isso. Você, sob determinadas condições, faria igual. Porque a sua mente e a mente da pessoa que está equivocada são muito parecidas, né? Então, a gente, interessante.
né? Então, tudo é a criatividade não nascida, sempre presente, né? E há seres, né? Por exemplo, os macaquinhos com punch. Esse é o fenômeno, né? Os israelenses com os palestinos. Uhum. Então, E tem a questão do ego também, essa coisa muito importante, isso que você está falando, né? Da morte, vida e morte, né? Porque uhum, o tempo todo também tem o duelo com o ego também, né? Além de tudo, né? Dessa, dessa auto, né? Não sei se é isso a palavra, mas essa permissividade, né? Quem sou eu, né? Assim, isso. tô lá no estacionamento às 6 da manhã cagando regra, né? É, mas também posso cagar a regra se eu tiver. Se eu tiver. Onde quer que é porque é isso, entende? É tipo, se. Então, mas será? Será? Eu não sei, eu fiquei péssima depois. Eu fiquei muito péssima. Eu falei, mas porra, Mas a, assim, a tu tá tendo. catequese é muito ruim, né? Mas tu pode dizer assim, do tipo. A grande questão é essa, de onde eu tô partindo? De onde eu tô partindo? Do altíssimo do primeiro Isso. trono do meu ego. Pronto. Então, se eu tô Né? partindo Não daí, eu tem lá a vou. questão dos 9 tronos lá Isso, dos lamas, né? Eu tô isso, no topo. isso. Então, imagina, né? É desse lugar. Desse lugar, coisas difíceis, coisas. É difícil ver coisas positivas, né? Uhum. Então, a gente sempre. É muito interessante isso. O sofrimento, o que quer que seja, você precisa voltar para essa dimensão, compaixão e sabedoria, né? Mas assim, a urgência da vacuidade ou a urgência do estudo que a gente está fazendo é que a gente não sabe quando vai morrer. E o ego, ele, ele é muito autoiludido. Ele é muito autoiludido. Ele tem uma crença de que a vida é para sempre, de que não há o envelhecimento. É muito curioso. Ele é alucinado. Tipo, não é essa a verdade. A gente não sabe. O tempo passa. Então, quanto mais você descobre a verdade da experiência de estar, do estar, melhor. É por isso que a gente diz assim, há uma urgência nos ensinamentos de Dzogchen para essa era, né? Que é melhore, aperfeiçoe, perfeito, mas descubra a verdade. Descubra a verdade sobre isto, sobre este momento. Tranquilo, Flávio? Obrigada. Obrigado. José, Obrigada a você. Oi, pessoal, boa noite. boa noite, Ô, Boa querido. João, noite. cara, assim, a gente está aqui, todo mundo nesse caminho em busca de lucidez, né? De podermos, acho que talvez resumir assim. Uhum, Aí o que eu queria saber de você, que eu fico sempre tateando para perguntar isso para os mestres, uhum, para vocês que nos instruem, uhum, qual que é, qual que é o tamanho da importância da meditação no caminho? uhum, Por exemplo, se uma pessoa ela não puder fazer mais nada, não puder ler, não puder aprender as coisas, vocabulário, tudo, mas uhum. ela tá baixinho, hein? Pra Mas mim ela não. pode, Pra mim não. é, mas ela pode meditar. Ela consegue, ela tem tempo para meditar. Uhum, Você entende minha pergunta? Qual que é o tamanho, a importância da meditação assim para a gente, sabe? Porque e eu uhum, pergunto isso porque eu tô sempre com a sensação que eu deveria meditar mais do que eu medito, sabe? uhum, Às vezes estou muito lendo, estudando, tentando entender as coisas intelectualmente e talvez dedicando menos tempo para meditação, mas eu sempre fico com essa pulguinha atrás da orelha. O que uhum. você acha disso? Acho que é um bom sinal você achar que tá.
Precisando meditar mais. Como assim não, né? É uma pergunta muito profunda. Porque o caminho, ele não se dá pela meditação, se dá pela verdade. Mas, ao mesmo tempo, a meditação, ela apoia a verdade. Quando você medita sobre a verdade. Se você medita sem a verdade, porque disseram que você tem que meditar, você conseguiu uma tarefa bonita do ego. Mas se você medita sobre a verdade, porque você precisa saber e conhecer a verdade, hum, interessante. Como eu gosto disso. Interessante. Porque agora você tem a necessidade da verdade. E se você necessita, você vai em busca dela quando está sentado e quando está em pé. Então, então isso é muito interessante, né? Só que a meditação ela não é um a priori. Não pode ser. Porque senão ela vira um instrumento egóico. As pessoas podem passar muito tempo com instrumentos egóicos. Agora, a verdade é o quê? Descobre o que é este momento. Observa a criatividade não nascida incessante deste momento. Que nada aqui agora se estabelece ou pode ser estabelecido como definitivamente verdadeiro. Ó, nada? Não, nada. Tudo é a doação da vacuidade. E há uma verdade dada, doada. Então é isso que se diz. Esteja com isto, a Grabdord, esteja com isto, não tenha dúvidas, continue. Mas é um convite ao afinamento no presente com a verdade. É essa a prática que a gente faz, né? Agora, se a gente está dentro desse contexto, a gente vai olhar algumas coisas, vai fazer algumas práticas. Mas a gente se agarra a elas, né? A gente não vai criar dualidades. O momento da meditação, o momento da vida. E isso é uma prática que é a vida inteira, o tempo inteiro. Deu para entender? É. Muito bem, então, ok. A gente passou um pouquinho do tempo, porque faz uma semana que a gente não se viu. Agora a gente fazia a dedicação. João, a minha pergunta é só sim e não, não vai tomar tempo, só para eu dormir com isso. Pode Na hora fazer. que você falou assim, minha mente e a mente da pessoa equivocada são parecidas. Você fala em relação a gente se conectar com a pessoa pelo aprendizado ou porque realmente pensamos da mesma maneira, assim, nesse Então, sentido? sob condições, eu faria igual a ela. Ah, tá. Porque o momento equivocado, ela se dá por causa de condições. Sob condições, se me apertar muito, eu faço coisas horríveis. Né? Então, eu estou diante da mente sob condições. Isso. Quando você vê uma pessoa equivocada, uma pessoa que está fazendo. A mente sob condições. Muito bem. Então, Momokandroyo Kitsamote, Bachazeza Dojo Pamoda, Rigidagmo Sangayashi, Machinkandro Toki Dentui, Jinsolo, Kitzape, Tengyuchi. Alguém quer ler?
Em português? Eu posso ler, João. Por favor, Márcio. Chefa de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos, Dor de Pamo, a senhora dos Kulas, Sanga Yeshayun, através do poder das deusas selvagens e daquines, que James Lowe tenha uma longa vida. Muito bem, obrigado, Márcia. Obrigado a todo mundo. A gente vai ter retiro com James de 1 a 12 de agosto, em Portugal. A gente está correndo atrás para conseguir as bolsas para quem tiver dificuldade de ir. E, e é isso. Ô, João, como é que é aberto? Porque eu comentei com uma amiga e ela, talvez eu não vá, mas talvez ela vá, porque ela mora na Alemanha. Ela é alemã, mas Uhum. ela tá louca com o James, agora que eu Ah, legal. apresentei o James para ela. Legal. É aberto, Ele sim. vai português, bom, É aberto. A gente sim. vai abrir as vagas primeiro para o pessoal do Brasil, depois pessoal de Portugal, depois não, Brasil e Espanha primeiro e depois vai abrir geral. Aí vai ter vaga, sim. Acho que vai ter vaga. Mas lotou da outra vez, então é bom tomar cuidado. Mas vai ser uma coisa meio grande assim? São 85 pessoas Tá. que cabe lá na sala. Embora tenha lugares fora que dá para ficar. Como é que vai ser feito essa? Você vai avisar a gente A pelo gente vai avisar pelo WhatsApp? Como é que grupo. é? Vou avisar vocês Ah, no grupo. tá. Tá bom, Tá? obrigada. Nada. Amanhã vai ter a nossa Amanhã, 7 horas. meditação. 7 Tá horas. bom. Tá. Obrigada. Beijo. Obrigada, João. Até Boa já. noite. Obrigada. Obrigado, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. João. Obrigada, Tchau, João. tchau.